Aqui estamos na Feira do Barreiro, agora com 3 cinturas, 3 bermudas descascando coco para vender na Feira do Barreiro. O que é que seria a situação desse camarada aqui? Não, interessa, porque quando o cara é endinheirado, ele paga o espião pra trabalhar pra ele, né? O cara tem dinheiro, ele não vai fazer força. Ele tem que pagar o cara pra cortar pra ele. Porque ele não sabe cortar coco. Se os caras aí cortar a mão, aí lá vai dar prejuízo, aí vocês vão ter que dar para um socorro. Olha como ele pega no coco, não fica nervoso, rapaz, olha pro teçado. E aí, o que você fala aí do rapaz aí? Tem 3 bermudas, Ele tá com 3 bermudas hoje. Tá com 3 bermudas, tanto tá magrinho, tá ficando magrinho, tanto pensar. Não, tu já tá na nossa. Não tá no entrar não, tu já entrou.